Olá, tá começando mais um Fora do Mocho. Eu sou o Alan Schmidt Eu sou o Lucas Costa. Eu sou Paulo Henrique. e aqui nós vamos ensinar você como começar um consultório do zero com zero. Vamos ensinar você também a fechar tratamentos de 15 a 25 mil. E vou te ensinar também como você cuidar e administrar melhor o seu dinheiro. É isso aí. Então, agora que nós já fizemos os episódios iniciais, onde nós contamos um pouquinho da nossa história, nós vamos abordar temas específicos. E hoje, né, eu tô aqui na posição porque o tema que foi escolhido para hoje é um tema que está dentro do meu escopo, né, dentro da DDS Academy. Qual que é o tema, Paulinho? Nós vamos falar hoje sobre como você pode aumentar a lucratividade na odontologia. Eu acho que esse é o tema aí que todo mundo vai querer saber, né? É. O cara que tá desde o cara que tá na faculdade até o cara que já tem uma clínica grande, né? E aumentar a lucratividade se você ganha R$0, você pode aumentar, né? É um tema que aborda, que é bem-vindo para qualquer dentista, independente do estágio que ele estágio que esteja. E é bacana porque às vezes a pessoa da saúde, né, os profissionais autônomos não pensam que é importante você perseguir o aumento da lucratividade dentro da sua profissão. Isso, na verdade, dentro de qualquer profissão. E é isso que você falou. Sempre tem uma margem para a gente aumentar a lucratividade, tá? Então, o cara que está na faculdade, o cara que vai começar no mercado de trabalho, ele está saindo do zero. Então, para ele aumentar é uma coisa mais fácil. Porque sair do zero, Sim. você ganhou um, já aumentou. Já aumentou. Mas é uma coisa que não tem limite. Talvez isso que o dentista não tenha esse conhecimento, né? A gente fala que você pode faturar até bilhões, se você quiser, dentro da odontologia. Sim. Né? A gente até conheceu um dentista bilionário, brasileiro, né? Que é o Geninho, o dono da Neodent. Então, tem várias possibilidades, né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho nesse episódio aqui, que é um episódio onde a gente vai passar um conteúdo bem completo, assim. Então vale a pena assistir o vídeo inteiro porque vai ter bastante conhecimento aí. E eu sei o que você pensou. Você pensou, o Geninho não é dentista sim. Ele formou em odonto, ele viu oportunidade na área de implantes e criou a empresa e soube gerir uma empresa, assim como o dentista tem que saber gerir um consultório. E tá aí, eu acho então, é um dentista sim. Tá aí a grande diferença que eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com essa mentalidade, né? Que dentista, a única ou se você atende, você é dentista, se você não atende, você não é dentista, né? Assim, essa diferença foi criada, assim, parece que implantaram um chip na cabeça de todo mundo que fez odonto e parece que essa é a verdade, é uma verdade absoluta, né? Ninguém questiona isso, né? E a gente tem que começar a abrir os nossos olhos para as oportunidades que estão à nossa frente. Foi o que o Geninho fez. Ele era um cara que foi entrando na área da implantodontia, começou a perceber que a dificuldade para você ter acesso a esse material, porque era tudo vinha de fora, por conta dele ser dentista, dele precisar daquilo, ele desenvolveu uma solução. A partir do momento que ele desenvolveu uma solução, ele viu que ele podia ajudar as pessoas, e ali ele expandiu. Então, realmente, ele para chegar onde ele chegou, o fato dele ser dentista foi essencial. A gente estava até conversando aqui nos bastidores do post do Flávio Augusto, que é o Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem, é um cara que é um empreendedor, né? E aí perguntaram para ele lá na rede social dele se ele fosse um dentista, o que ele faria, né? E aí ele fala coisas que ele poderia fazer, montar uma clínica, montar um plano para ortodontia, montar uma rede de convênios. E aí ele chega, no final do post, ele fala que a conclusão dele é que, na verdade, ele não precisaria ser dentista para fazer tudo que ele... Na verdade, ele faria o que ele fez em todos os negócios de sucesso que ele teve. Exatamente. E tem um ponto que eu vou acrescentar na questão dele. Você sendo dentista, você feito a formação de dentista, você acaba tendo uma vantagem competitiva para inovar dentro do odonto muito grande. Sim. Porque você começa a entrar muito dentro das especificidades ali da profissão, que aquilo, se você está com uma especificidade, está com um problema e consegue resolver aquele problema, você acaba podendo montar uma empresa. Só que a gente parece que essa parte foi pagada e não, é só atender pacientes. Não que isso não seja... E olha que curioso, muitas pessoas nas nossas redes sociais
vem comentar, mandando mensagem de que a odontologia está muito difícil, porque os empresários estão comprando clínicas, pessoas que não são nem dentistas que montam clínica e... Pô, aí eu paro pra pensar, né? Se a odontologia tá tão ruim, por que pessoas que não tem, que são fora do universo da odontologia estão vindo pra odontologia pra fazer uma coisa que o próprio dentista poderia fazer? Sim. Então, assim, por isso que é bacana complementar com o que você falou do Flávio Augusto, que é um cara que é de fora da odonto, tem uma visão empreendedora. Talvez o que o dentista tenha que entender é que ele precisa ter uma visão da odontologia como um negócio. E aí, um negócio, qualquer negócio que seja, tem os princípios básicos, que é você vender, que é você fazer com que o seu tempo seja otimizado, botando pessoas para trabalhar para você. Isso a gente vai falar mais ao longo desse vídeo aqui. Mas é muito importante que você já de início comece a entender que a gente vai falar de lucratividade aqui, né? Lucratividade é o que faz qualquer negócio sobreviver, tá? Inclusive você como dentista, porque se você não tiver lucro, por mais que você ame atender seu paciente, você não vai ter condições de atender seu paciente. Você tem seus boletos para pagar, a odontologia é muito cara, né? Para você exercer, então você tem que ter essa visão, não tem nada de errado. E você pode ser muito feliz não tendo uma lucratividade muito alta, mas se você não tiver lucratividade, aquela sua vontade de atender é difícil você manter, porque você tem que sustentar a sua família, Sim. você tem que sustentar a sua casa. Claro. Então, assim, se você ignorar a lucratividade... exatamente. A ambição pode variar, né? Mas a busca pela lucratividade tem que sempre existir, porque senão vai fechar. Senão você vai fechar. Você vai parar de realizar o que você gosta. Isso vai te trazer muitos problemas pessoais na sua vida, porque você dedicou um tempo grande da sua vida para exercer aquilo, para aquilo te dar a qualidade de vida que você quer, e aí se você não tiver, aquilo vai te trazer muitos problemas, né? Eu que falo mais de dinheiro, assim, é um assunto que eu acho delicado também de falar, porque às vezes falo de dinheiro, parece que você é ganancioso, só pensa nas questões materiais, mas um dos problemas do dinheiro principal é os problemas que a falta dele causa emocionais, os problemas que aquilo causa na sua... Então, assim, um dos maiores problemas de qualquer relacionamento de famílias, você pode ver que o dinheiro está envolvido. O dinheiro, o pessoal fala, né, não traz felicidade, mas a falta dele comprovadamente traz infelicidade. Traz problemas sérios. Então, isso é uma questão. Se você não tem a ambição de ser milionário, você, no mínimo, tem a vontade de ter um carro bacana, ter a saúde da sua família garantida, a educação dos filhos, de você ter a dignidade no seu trabalho, poder atender de um jeito bacana, com qualidade, enfim. Acho que isso... Para isso você precisa ter lucro. Com certeza. Então, cara, para começar, muita gente confunde, eu queria saber a diferença, lucro e faturamento. Qual que é a diferença dos dois? Qual que é importante? Qual que é mais importante que o outro? Então vamos lá. Eu acho que essa confusão entre lucro e faturamento vem porque quando a gente fala em faturamento, existe o faturamento bruto e o faturamento líquido, tá? Faturamento bruto é simplesmente tudo que entra. Entrou, o paciente pagou, você coloca na sua conta do faturamento bruto, tá? O líquido é você tirando os custos, o que entrou, mais os custos que você teve, operacional, custo material. Então, o faturamento líquido é a mesma coisa do que lucro. Então, as pessoas confundem lucro com faturamento por conta disso, tá? Então, quando a gente estiver falando em faturamento aqui, ao longo desse vídeo, a gente está falando do faturamento bruto. Sim. Que é diferente do lucro, tá? Lucro é o que a gente quer, é o que faz a diferença, porque não adianta você faturar 50 mil reais se você tem um custo de 49, então o seu lucro é muito baixo, é de R$1.000. Então às vezes o cara que ganha 10 mil de faturamento, mas tem um lucro de 5 mil, ele está ganhando mais do que o cara que fatura 50, mas lucra 1.000. E aí eu vejo um problema muito grande, porque o que a gente busca, as pessoas, os dentistas buscam, é faturamento e não lucro. Porque como que a gente fala pra gente mesmo, eu queria ganhar 20 mil reais por mês, eu queria ganhar 50 mil reais por mês. Só que quando você fala assim, você está falando de faturamento, você não está falando de lucro. Então, às vezes, as pessoas até chegam lá, até conseguem ganhar 20, conseguem ganhar 30, 50, 100. Só que elas não medem esforços para isso
e não cuida da parte que faz, que é da parte importante, que é o lucro, né? Sim, então não adianta, exatamente. é isso que você falou, esse É. exemplo que você deu do E 50 e aí, 49 é muito... e aí que tá, porque assim, o faturamento é uma coisa que vai depender das suas ações e tudo mais, né? Você tem que buscar ter faturamento, tem que estar entrando dinheiro, Sim, porque isso é uma coisa que você vai fazer naturalmente, você vai faturar, o dentista vai naturalmente. Então é muito comum você ver dentista triste aí, mas se ele for fazer a conta do dinheiro que passa na mão dele ao longo do mês, ele tem um faturamento ok, mas às vezes não consegue ter a vida legal porque o lucro dele não tá bacana. E aí ele precisa buscar ferramentas para fazer com que desse faturamento sobre uma quantidade maior. Isso é uma coisa. E eu não sei se vocês vão lembrar, foi até uma consultoria que a gente deu, que o dentista, ele na verdade não estava tendo nem lucro, ele estava tendo prejuízo com cada paciente de ortodontia que entrava na clínica dele. Porque ele pagava uma porcentagem ao outro dentista e o que sobrava não dava para cobrir os custos dele. Então, cada paciente novo, ele tomava prejuízo. O faturamento dele aumentava e o lucro diminuía. Olha que louco. Porque o custo E aí, daquele paciente estar ali era mais era alto. negativo, era negativo. Então, assim, cada paciente novo, ele perdia um dinheiro. Então, o faturamento dele aumentava a cada paciente novo e o lucro dele diminuía. E o que ia fazer ele dar certo ou não? Era o lucro aumentar. Então, naquele caso ali, era melhor ele não ter o paciente do que ter o paciente dando prejuízo para ele. E isso acontece muito porque o dentista não mede as coisas, né? A gente não sabe quanto você ganha, quanto gasta, qual que é o... Não tem nenhuma métrica ali que fala... Porque é muito difícil enxergar isso, assim. Imagina só você aumentar a quantidade de dinheiro que está na sua mão, está passando na sua mão, e você está tendo mais prejuízo. Isso é surreal de entender. Isso é contra-intuitivo, né? Entender é difícil. Então, assim, quando você não mede... E aí que tá a questão da margem de lucro. A pessoa tem que saber qual é a margem de lucro que ela tem. O que é a margem de lucro? É quantos % daquilo que entra, de fato, é lucro. Então, por exemplo, a margem de lucro em média de um negócio... Negócio é negócio, assim. Claro, a odontologia tem uma margem mais elevada, né? Então, mas é em torno de 33%, 35%. E as pessoas acham que é muito mais. Que é muito mais. Mas é porque não sabe fazer. Elas não sabem as variáveis que entram e que às vezes não são tão palpáveis. Daí que está a questão. O paciente, para ele chegar até você, tem um custo. Isso tem um custo. Por que um dentista vai trabalhar numa rede de clínicas, vou falar na Sorridentes, que é bem conhecida. Por que a Sorridente paga 25%, 30% pro dentista de porcentagem? Em cima da produção dela. Porque ela tem as métricas bem estabelecidas, ela sabe qual é a margem de lucro, ela se posicionou no mercado com uma tabela mais popular, então isso é uma coisa que agora você vai trabalhar com um colega dentista, ou você que é dono de uma clínica, você paga 50%, 60% para o seu dentista. Acontece igual o caso da consultoria. A pessoa, dona da clínica, estava tendo prejuízo e ela não sabia disso. Então, assim, o que vai acontecer com essa pessoa? Daqui a pouco, o ortodontista vai ter que sair dali porque vai fechar, não vai dar certo, e o dentista também vai ter que fechar. Então, não estou defendendo a margem de lucro, a porcentagem do dentista, mas a gente precisa ter esse número bem estabelecido para que a gente tente chegar num equilíbrio onde seja bacana para o dentista colaborador que está trabalhando para a gente, ou se a gente for esse dentista colaborador, a gente se sinta motivado de estar trabalhando numa clínica, mas tem que ser bom para o negócio, porque o negócio tem que sobreviver. E é importante porque às vezes o cara, é isso que você falou, né? Não entrando no método da porcentagem, mas às vezes o cara pagando 60% dentista está ganhando dinheiro, tá entrando não, às vezes está tendo lucro, às vezes está tendo, e o cara que paga 30% às vezes não está tendo, porque tem outros custos operacionais. Então é muito importante, você falou de não, eu particularmente acho que 60% é muito para você pagar um outro dentista,
falando na regra geral, lógico que tem as exceções. A gente conheceu até uma aluna nossa que na clínica ela trabalhava pagava 70%. Mas ela fazia todo esse estudo de calcular a hora clínica. Então ela estava ajudando a cobrir alguns gaps, sim, E na ela verdade- recebia por isso. Então, eu acho que não tem a regra, mas acho que você tem que calcular, porque senão você fica perdido. E na verdade, são perguntas simples. Eu não sei se vocês lembram, modéstia à parte, acho que eu tenho uma memória melhor que vocês. Com certeza tem. Mas quando a gente descobriu isso, a gente nem tinha ido a fundo na consultoria. Foi o primeiro bate-papo. Vou falar que foi uma conversa de padaria, assim, da gente sentar e só Foi no ouvir um briefing pouco. ainda, foi na época. Exatamente. Aquele briefing que a gente faz Naquela com os conversa nossos inicial, consultados, né? pra, tipo assim, a gente dá um formulário, faz a conversa inicial. Foi na conversa inicial que ele começou a falar, a gente falou, cara, já tá errado aí. Tá errado. Tá errado. Então, às vezes é você parar e olhar pro seu negócio. É. Acho que às vezes falta um pouco isso. E é negócio, é número, é dinheiro, assim, é exato, a Exato, conta é exata. Só que o dentista ele foi criado na biologia, não na Exatamente. exatas. E aí Então, o esse é Lucas problema. falou uma questão de pagar 60%. Eu não acho que seja errado. Se você conhece os seus números, você pode ajustar a sua tabela de preço para que, pagando 60% para o dentista especialista, os 40% que fique seja muito suficiente para a saúde do negócio. Isso é totalmente possível. Mas você pega e traça como é que as pessoas precificam os tratamentos. Ah, olha no mercado quanto que o concorrente está fazendo. Aí vira aquela guerra, aí você quer cobrir o colega, você está preocupado mais em cobrir e não está preocupado com a saúde do seu negócio. E essa questão de porcentagem, eu lembro também uma aluna nossa, ela pagava uma porcentagem para o dentista, era um ortodontista, só que ele conseguia atender 2 pacientes por hora. E ela pegou uma ortodontista com maior experiência, super requisitada na cidade dela, pagou uma porcentagem maior, só que ela conseguia atender 3 pacientes por hora. E aí o lucro dela aumentou, Tá aí uma das pagando mais a porcentagem. Tá aí do uma das dentista. variáveis que entra na conta da lucratividade, o preço da sua hora clínica. Porque se você consegue atender mais pacientes numa mesma hora, sua hora clínica é mais barata. O custo para você manter o seu consultório aberto é mais barato. É uma das formas da gente trabalhar a lucratividade. Então, já que você falou aí, quais são as formas de aumentar a lucratividade? Assim, o que você fala? Tá. Então, quando a gente fala em lucratividade, basicamente tem 2 formas genéricas de você aumentar a sua lucratividade. Aumentando a receita, Sim. aumentando o faturamento, né? E diminuindo os custos. Sim. Então, você tem que aumentar a receita e diminuir custo, tá? E se você aumenta a receita, mas aumenta os custos na mesma proporção, você tá estagnado. Sim. Então você tem que ter sempre, na verdade, o ideal é você perseguir as 2 coisas. Aumentar o faturamento enquanto diminui os custos. E aí eu vou falar uma coisa mais básica ainda que você está falando aqui que eu pensei. Primeira coisa, então, seria o dentista medir quais são os suas despesas Sim, e quanto que entra. Que eu acho que talvez isso aí já engloba aí 90%, né? Que a gente... Você já vai achar os ralos que estão abertos. Pois Se você começa a ter tudo organizadinho, saber o que entra, o que sai, aquilo vai te dar uma informação visual da onde está saindo o dinheiro, onde está o ralo que está aberto, das suas torneiras e do seu ralo. Vamos botar Sim. essa analogia, tá? Você tem que ter muitas torneiras e tampando os buracos ali, a saída daquela água. Isso aí. É você enchendo uma pia. É isso Tá? mesmo. O que eu vejo muito no dentista o dentista abre a pia, mas o ralo está aberto também. Isso é muito comum. Por quê? Muito Porque comum. a gente na odontologia está muito exposto a muitos equipamentos, muitos produtos. A gente é muito assediado para estar sempre renovando. Então entra uma graninha a mais, a gente já quer melhorar nosso equipamento, já fazer mais um curso para aprender mais uma técnica. A gente quer Uma técnica que muitas vezes a gente já é bom e aí a gente quer fazer mais um uma pouquinho, não sendo contra Não, técnicas, até porque a gente fala muito aqui da parte não técnica, mas a gente também tem Sim. um modelo de negócio que vende a parte técnica. E eu acho que assim, o dentista ele tem que começar a ser um pouquinho mais sistemático, até com essa parte. Ele tem que botar um pouquinho metas mais concretas de que, olha, eu vou fazer um curso por ano, Da parte técnica. se eu conseguir uma lucratividade de X, e eu só posso fazer outro curso, um curso esse, se eu começar a sistematizar essa questão, até a questão de equipamento. Eu só vou comprar uma
um fotopolimerizador se eu conseguir um faturamento X vendendo resina, porque o fotopolimerizador vai entrar na parte de resina. Sim. A gente precisa sistematizar um pouco mais isso. Mas eu vejo muito isso, assim, a gente tem muita... eu vejo que o dentista, ele chega, tem uma fase da profissão onde as coisas são muito devagar, Muito difícil. não vai aparecendo, de repente você começa a achar um caminho onde você tem um faturamento muito bom. Sim. Só que você entra nesse mesmo caminho, você começa a abrir os seus ralos. E você começa a gastar muito. Quando você vê, você tá cheio de boleto para pagar, você tá para comprar cadeira, você comprou fotopolimerizador, microscópio, lupa e papapá. E curso de não sei o Não quê. tem problema, você Não. botar, mas você tem que botar isso nas suas previsões, botar isso condicionado para você ter de fato um crescimento, porque senão você só vai ter um status talvez maior, mas no fundo você vai estar praticamente estacionado. A nossa briga tem que ser essa, abrir mais torneiras e sempre que possível tá fechando os ralos, né? Você quer? Não, manda ver. 2 perguntas, cara. Primeiro, formas práticas. O que você faz para diminuir o custo e o que você faz para aumentar o faturamento? E é possível diminuir o custo sem perder qualidade? Tá. Como aumentar o faturamento? Tá? Você pode atrair mais pacientes, ter mais pacientes. Isso funciona muito bem quando você ainda tem muita ociosidade de tempo. Então, por exemplo, você tem um consultório que você tem ainda muitos horários vagos. Então, você trazendo mais pacientes, você vai aumentar a lucratividade. Agora, se você tem um consultório que já está lotado, não adianta você trazer mais pacientes, porque você não vai ter como atender, seu tempo é limitado. Daqui a pouquinho eu vou falar como que resolve esse problema. Então, assim, você pode aumentar o número de pacientes, captando, aprendendo sobre marketing, fazendo estratégias de marketing mais efetivas. Você pode aumentar o preço da sua tabela e continuar atendendo a mesma coisa, aumentar o seu ticket médio, que a gente chama. Você pode... deixa eu pensar, me ajudem aí. Na questão do faturamento, Sim. né? Só vou fazer um parênteses em relação à primeira. É aquele negócio que a gente estava conversando antes. Trazer mais pacientes, desde que você já tenha calculado sua hora clínica e visto que sua hora clínica está dando lucro. Tá dando lucro, Senão cai naquele problema Sim, que exatamente. o cliente que a gente ajudou lá teve. Então, trazer mais pacientes, Você pode atender mais rápido. atender mais Se rápido. você otimizar o seu tempo. Um exemplo de atendimento mais rápido. Eu sou cirurgião bucomaxilo, sou implantodontista. Eu, particularmente, não é por ser mais lucrativo que eu faço isso. Eu realmente acho que é melhor o paciente tirar 4 sisos de uma vez. Tá? Porque eu sou bucomaxilo, eu tenho treinamento, eu sei que ele vai ter um procedimento bacana, vai ter uma assistência, eu faço todo o protocolo, ok. E porque eu tenho alguns estudos internos que eu fiz, pacientes que tiraram de 2 em 2, pacientes que tiraram de 4 em 4, a satisfação geral do que tira 4 é melhor. Então, além do paciente ser melhor para o paciente, isso é uma estratégia que aumenta a sua lucratividade. Por quê? Se você for tirar 2 ou 4 sisos, você vai ter que ter, independente da quantidade de sisos, você vai ter que abrir um kit cirúrgico, você vai ter que abrir campos operatórios, você vai ter que abrir um fio de sutura. Eu, pelo menos, se eu tiro 4, 1, 2, 3 ou 4, com um fio de sutura eu resolvo. Né? Você vai ter que ter um momento só de anestesia, de pré-operatório. Então, e você otimizou o seu tempo, sabe? Porque se eu for tirar 2 sisos, cada vez que eu for tirar, eu vou ter que pegar um material novo esterilizado, ou seja, teve autoclave, teve embalagem, essas pequenas coisas que as pessoas não colocam na prova. Energia elétrica. Teve mais um campo cirúrgico. Um campo cirúrgico. Por mais que você reutilize campo, você use campo de pano e lave, você lavou ele, teve energia elétrica, a parte de Dobra a sua hora pré-operatória. pré-operatória, o tempo Dobrou. de montagem do campo cirúrgico. Dobrou. Se é você ou sua secretária que monta, você teve esse tempo dobrado. É o tempo que você tem que terminar o procedimento, dar as orientações pós-operatórias para o seu Dobrou paciente. também esse tempo. O tempo que você tem que ficar, por exemplo, Manda- mandando mensagem para saber se o paciente está bom no pós-operatório. Sim. São 2 consultas para remoção de sutura que você vai ter. Então, todas essas questões vão
A gente pode fazer isso para resina. Pô, os caras têm várias resinas. Eu vejo muito comum o dentista querer assim, não, eu vou de 15 em 15 porque eu quero muitos pacientes. Mas ele não entende que às vezes é melhor ele pegar um paciente, marcar 1 hora e fazer 5 resinas. Sim. Porque ele já tá com tudo na mão ali, já tá tudo aberto, já tá tudo... Exatamente. Do que ele pegar e cada vez vai, monta um kit, pega um kit, Isola um dente, faz aí depois isso, faz isola. aí as pessoas começam a fazer as coisas Não. meio lambona, aí não quer isolar, não quer fazer... Aí começa a ter problema com infiltração, porque quer fazer correndo e às vezes ele tá dando um tiro no pé, ele tá perdendo qualidade e tá perdendo dinheiro mesmo. Exatamente. E é melhor pro dentista, é melhor pro paciente também, né, cara? O cara vai uma vez só no consultório. Claro. Vamos supor que tem 6 resinas pra fazer. O cara vai uma vez só no consultório e já faz as 6 resinas. Ele gastou um transporte, o tempo também, vamos supor que você gaste meia hora pra fazer cada resina. Então, se você fosse fazer elas de forma individual, você gastaria 3 horas, 6 resinas. Sim. Só que se você for fazer as 6 juntos, você não gasta 3 horas, você gasta 2 horas e meia, 2 horas e 40. Então, você economiza no material e na hora clínica. E pequenas economias de tempo, elas são extremamente valiosas para o dentista que vende, que a única fonte de renda dele é vender o seu tempo. O tempo dele próprio. O tempo dele próprio, exatamente. Então, assim, da mesma forma... Que é a maioria Que é a maioria. que a maioria do dentista vive, né? Sim. A maioria dos dentistas hoje em dia vive do trabalho dele no mocho, né? Exatamente. Então, essas economias, igual o Alan estava falando das economias de autoclave, do negocinho para esterilizar... Do fio de sutura, uma agulha de anestesia. Eu posso usar ela para anestesiar 4 sisos. Sim. Então, assim, essas pequenas economias em materiais, elas são importantes, mas as pequenas economias em tempo são mais importantes, porque o tempo, se a gente colocar no papel o número de tempo que o dentista tem para atender máximo durante um mês, cara, vamos fazer umas contas rápidas aí. 8 horas por dia. 40 horas semanais. 40 horas semanais. 160 horas. 160 horas. Se você economiza... Mas vamos dizer que o dentista trabalha um pouquinho mais, 200 horas por mês. 200 horas por mês. Sábado, se você economiza 2 horas, nessas pequenas economias, você pode... aumentar o seu faturamento muito. Claro. Tem 2 opções, né? Porque sua barreira está muito... É uma barreira pequena. Se a gente botar 200, qualquer número que tem um limite de 200, é um limite, né? É um limite que a gente tem físico mesmo. Não tem né? jeito. É uma coisa que é uma barreira que não dá pra gente passar. Então, e quais são as duas? Não, é 2 opções. Você pode aumentar o seu faturamento, Sim. ou você pode ganhar a mesma coisa e passar um tempo a mais com sua família, com seus amigos, fazer coisa que você gosta, né? Então tem as 2 opções. Sim. E uma outra forma de aumentar o faturamento, cara, que é óbvio, mas o dentista, eu falo que eu sou dentista e eu fazia isso, é aumentar o ticket médio. E aumentar o ticket médio simplesmente oferecendo o que o paciente realmente precisa. Eu lembro que às vezes o paciente vinha com uma queixa e eu falava assim, pô, mas eu vou passar só o orçamento da queixa dele, porque eu tô achando que ele não vai fechar se eu passar tudo. Cara, passa tudo, passa o da queixa e passa tudo. E fala, olha, isso aqui é o que você tem que fazer pro seu tratamento ficar legal. Porque, cara, se você oferece para 10 e um aceita, você aumentou seu faturamento ali, você aumentou... Tem uma estratégia aí que é muito conhecida no geral aí no mundo do negócio e que pode até dobrar, até mesmo triplicar o seu faturamento, que é você fazer upsell, né? É uma técnica de o paciente vai lá para fazer um clareamento, você fala, você não quer fazer uma limpeza também, porque a limpeza vai melhorar a efetividade do clareamento e é uma coisa que vai também te ajudar a prevenir problemas futuros. Então você já fez uma outra venda. Exato. É o que a McDonald's faz. Você não quer trocar sua batata pequena por uma batata média? Né? O dentista tem que ter também essa noção. Sim. Você tem que... É uma forma de você aumentar seu faturamento. Por exemplo, atrair um paciente tem um custo, não tem? Sim. Se aquele paciente já atraiu, se você conseguir vender mais coisas para ele, não é melhor do que você atrair um paciente para fazer clareamento, um paciente para fazer limpeza, um paciente para fazer faceta. Se para aquele mesmo paciente que já teve o custo para atrair, você vender laminados, mas antes vender um clareamento, mas antes vender uma limpeza. Depois vender um botox, né? Isso daí é uma economia, é uma forma de você aumentar o seu faturamento. Eu já vi numa pesquisa uma vez, cara, que é 7 vezes mais barato você vender para quem já é seu cliente e ele tem 7 vezes mais chance de comprar com você do que uma pessoa que ainda não é seu cliente. Já passou então, assim, por todo o processo. É muita vantagem pra você ignorar esse cara. Sim.
E aí até entra depois na questão de fidelização, o Sim. cara continuar vindo e tal, porque aí você vai continuar tendo atendimentos sem ter o custo da aquisição daquele paciente. E é o que a gente ensina no nosso curso. Como é que você pega um aluno, um paciente que chega e coloca uma esteira de produtos. O paciente ele vai entrar, às vezes é melhor você fazer uma captura de um paciente mais genérico, que é mais fácil de você achar, e colocar ele para comprar uma coisa, um serviço seu mais genérico, mas dali você puxar ele para outras coisas. Então, por exemplo, a gente sabe, não sei se você conhece, mas você vai fazer uma campanha de marketing digital. Se você for comprar no Google a palavra-chave implante, ela tem um preço, né? Porque tem muitas pessoas querendo disputar essa pesquisa aí, né? Isso é assim que o Google funciona. Você quer que as pessoas digitem lá implante e apareça o seu site, quem paga mais é que vai aparecer para ele. Um leilão, né? Então isso acaba deixando a palavra implante muito cara. Então às vezes você faz uma campanha. São estratégias, você pega, tenta achar uma porta de entrada do paciente que não está sendo tão disputada, mas que dali, quando ele chega, você coloca ele numa esteira de produtos. É isso que a gente ensina. Uma das primeiras coisas que coloca para os nossos alunos vamos montar a sua esteira de produtos por onde o paciente vai chegar. E são testes, né? Sim, Você vai realizando vários testes. Eu tenho, apesar do implante ser uma palavra-chave cara, eu tenho uma porta muito boa de entrada para implante. E o paciente que entra para fazer implante comigo, geralmente ele traz outros problemas. Eu faço muito protocolo. Então, protocolo já vem de extração, né? Já vem a parte de prótese provisória, que ele vai precisar, a parte do protocolo em si. E eu sempre falo que, até aprendi isso com o Paulinho, que tratamento odontológico não tem fim. A gente tem que parar de dizer para o paciente que o tratamento odontológico tem fim. Sim, isso é uma... Então, meu paciente no processo de venda, antes dele fechar comigo, eu já falo com ele que depois que acabar a etapa reabilitadora, ele entrará na etapa de controle, que são as manutenções periódicas. E que isso é fundamental para o sucesso e é uma coisa... E eu falo que não é porque você tem implante que você tem que vir aqui de 6 meses. Porque se você tivesse seus dentes, você também teria que ter vindo. Então, é um cuidado que a população no geral tem que ter. Então, o meu paciente que fecha comigo já tem essa mentalidade. Ele já entrou na minha esteira, eu já coloquei ele na esteira de produtos. Olha que bacana. E quem cria a mentalidade do paciente, não é o paciente que cria a mentalidade dentro da sua clínica, é você que cria a mentalidade dentro do paciente. É o dentista. Né? Então, e olha que contra-intuitivo. O paciente fala assim, nossa, já fui vários dentistas fazer orçamento e ninguém nunca me falou isso, doutor. Que bom que você me falou, porque realmente eu achava que era um tratamento que eu ia fazer e não ia ter que me preocupar mais. E aí você pega e fala, realmente, se você só vai ter um trabalho que dure para sempre se você cuidar. Sim. Aí o paciente realmente faz sentido e fica agradecido. É uma coisa que... Por que nos outros que ele foi, nos outros dentistas que ele foi, não falaram isso para ele? Porque fica com medo do paciente desistir de fazer o tratamento por ele saber que... Não, a minha mentalidade é justamente o contrário. Como eu sou um agente promotor de saúde, eu vou falar a verdade pro paciente, vou ganhar a confiança dele e ele já está ciente que ele entrou na minha esteira de produtos. Então só tem vantagens, né? Então, é o que você falou, quem tem que mudar essa cultura somos nós dentistas. Não adianta achar que... A ortodontia é muito isso. Quanto tempo vai durar meu tratamento ortodôntico, doutor? 1 ano e meio, 2? Olha, a fase de alinhamento e nivelamento vai durar 2 anos, em média. Depois você entra na fase de contenção e manutenção, e controle. E você tem que botar paciente de ortodontia, tem que vir, voltar. Acabou o aparelho ortodôntico, volta de 6 meses para você ver se as contenções estão funcionando, se estão realmente em posição, se não houve nenhuma perda de resultado, já aproveita e já faz uma limpeza, um clareamento, você bota. É bom para o paciente, que vai ter o resultado preservado e garantido, e é bom para o dentista, que vai ter uma recorrência. Então, exatamente. E aí, Alan, que eu vejo muito, assim, tem uma história que aconteceu comigo recente, uma amiga falou que estava precisando aumentar o seu lucro, o seu faturamento. E aí perguntou para mim, você não conhece nenhum lugar que está precisando de dentista para atender? Tá precisando ganhar mais, precisando ganhar mais, exatamente isso. Precisando ganhar um pouco mais e tal. Aí
Aí a gente conversou, mas aí me veio essa questão. Por que quando o dentista ele quer aumentar o seu lucro pessoal, a primeira coisa que passa na cabeça dele é procurar um lugar para trabalhar? Por que essa é a primeira alternativa, sendo que talvez é a alternativa mais sacrificante? E eu falo isso porque também foi a minha alternativa quando eu comecei minha vida, e se eu descuidar é a primeira coisa que eu penso, tem que ganhar mais, tem que procurar um lugar para trabalhar. Por que é dessa forma que a gente raciocina? Basicamente, o que faz as pessoas irem por esse caminho é porque elas já querem ir para um lugar que tenha pacientes para elas atender. Isso demonstra o quê? Uma dificuldade de conhecimento da pessoa em estratégias de captação, estratégias de marketing. Então, e envolve outras faltas de conhecimento aí, né? Por exemplo, conhecimento de gestão, porque sem sombra de dúvidas é muito mais lucrativo para o dentista ter o próprio consultório e criar a sua rede de colaboradores trabalhando para si. Mas isso vai exigir dele um pouco de conhecimento que ele não aprendeu na faculdade. Então, é isso, assim, o aluno sai da faculdade, o dentista, o que ele sabe fazer? Ele sabe atender. Então, como é que ele pensa que ele vai ganhar mais? Atendendo. Ele quer atender, ele já quer chegar no lugar e atender. Ele não quer construir a máquina de ganhar dinheiro dele, ele já quer entrar numa outra máquina. Aí, obviamente, lá ele vai ficar com uma parte da produção dele, vai ter que prestar contas e seguir as normas do negócio. Com o tempo, às vezes, ele tende a ficar decepcionado, achar que está sendo explorado, às vezes não consegue trabalhar com a qualidade que ele gostaria, do jeito que ele gostaria, ele começa a ficar um pouco frustrado na odontologia. Talvez a gente recomenda dentro da nossa metodologia que as pessoas comecem trabalhando para terceiros, porque você, para montar um negócio, você tem que ter um investimento inicial, você tem que ter uma grana, tem um custo isso. E como a gente fala de começar para quem está começando do zero, então você já tem uma clínica, mas você tem que começar do zero com a mentalidade de construir a sua própria máquina, sabe? Eu acho que isso tem que ser uma mentalidade. Outro caminho, assim, mas eu não quero ter negócio, não precisa de um negócio. Tudo bem, então você tem que entender que o preço que você vai pagar é isso. Você está sempre limitado. E você está sempre na ponta mais frágil da profissão. Exatamente. Vou para o concurso público. Ok. Possibilidade. Uma possibilidade também. Tem mais estabilidade, vamos dizer assim, igual o pessoal fala, estabilidade, do que você trabalhar numa clínica que o dono pode simplesmente chegar aqui, acabou. Sim. Ainda os empregos públicos está para mudar isso. Sim. Talvez na época que você esteja vendo esse vídeo já tenha mudado, já não tenha mais essa estabilidade. A tendência global é que já tem muito isso, né? Já não tem mais o estatutário tanto, aqueles concursos onde você tinha aquela plano de carreira, aquela estabilidade. Hoje em dia é tudo CLT, né? Que é regido pela consolidação das leis trabalhistas, que você tem um salário, você está no mesmo bolo ali que rege um funcionário de uma empresa privada. A tendência é isso. O governo já está sinalizando que quer contratar pessoas para a máquina pública já nesse regime, porque é a tendência futura, né? Porque quando você é dono de um negócio, você quer ter a liberdade de ter pessoas produtivas com você, porque se você oferece muita estabilidade, a tendência é que as pessoas façam um pouco de corpo mole. Por isso que o serviço público às vezes é tão arrastado. Então, não são todos, mas... Não são todos, mas estou falando de uma maneira geral. Sim. Então isso já está sendo percebido, inclusive, no governo. Então eles querem... Então um dia essa questão do emprego público pode ser que mude. Mas ainda, se você é uma pessoa que busca uma estabilidade, assim, uma comodidade, não quer... Talvez o concurso público possa ser um caminho, mas você tem que entender que você vai chegar naquele estágio, parou ali. E independente de ser um concurso público ou você trabalhar para terceiros, você tem que entender que se você busca isso, você está buscando alguma máquina que te entregue o paciente pronto. Independente de quem te remunere, né? Se for o governo, se for o cara que abriu a clínica, você está buscando alguém que te remunere. Ou seja, ou você não quer preocupar com captação de pacientes, ou você não tem essa habilidade. E as pessoas
Outra coisa, o que as pessoas acham é que é menos arriscado. É menos arriscado você trabalhar para terceiros do que ter seu próprio negócio. É menos arriscado. Esse é muito louco, é a se mentalidade se que eu você também não, achava. se você não sabe. A partir do porque o conhecimento ele é realmente foda. É, Quando você libertador. é libertador. Quando você tem um conhecimento de algo, você Não tem como sabe, desver, né? sabe captar paciente, você sabe captar paciente. Se você sabe vender para esse paciente que você capta, você sabe vender. E você só vai crescer também no negócio, trabalhando para os outros, se você também dominar um pouco disso. Vale a pena você parar um pouco, se desenvolver essa área. Não parar não, porque é o que a gente falou. Você entra na metodologia trabalhando para terceiros, enquanto você se programa financeiramente e se estrutura em termos de conhecimento. Tem que ser um processo simultâneo. Dinâmico. Então né? eu estou lá trabalhando, mas eu estou juntando dinheiro de uma maneira inteligente e estruturada para montar ou para alugar o meu primeiro horário num consultório onde eu vou atender os meus próximos pacientes e vou ficar com a produção inteira. E ao mesmo tempo você está começando a estudar as estratégias de marketing mais efetivas, as estratégias de venda, a parte de gestão de um negócio e começa a validar essas estratégias. Então você tem que ser um processo, aí você vai desgarrando. Pô, você começou trabalhando para terceiros 80% do seu tempo, os outros 20% você estava se preparando intelectualmente para ter aquele conhecimento, fazendo cursos, se aperfeiçoando. Sim. Aí agora você trabalha 70%, 10% você vai trabalhar, começar a montar a sua máquina num modelo enxuto, que é o que a gente ensina, né? Trabalhando, alugando um turno por semana e ainda, que é os 10% do seu tempo, e os outros 20% você ainda continua buscando conhecimento. Aí você vai sempre fazendo essa transição. Aí você diminui o tempo que você trabalha para outros, aumenta o tempo que você trabalha para você, e aí você já começa aqueles 20% de conhecimento, você já está com conhecimento, já diminui um pouco do investimento e começa a passar um pouco daquilo para você fazer seus testes das técnicas de marketing. Então, parece aqui que fica às vezes meio confuso, mas tem toda uma lógica, né? Tem um passo a passo que não tem como a gente falar aqui. Sim, e é uma porcentagem ilustratória, né? Não necessariamente o tempo tem que ser, né? Não exatamente. E até porque não é receita de bolo que se aplica a todo mundo. É outra coisa, diferença da nossa técnica, né? Vai depender do estágio que você esteja, das suas necessidades. Por exemplo, se você é uma dentista que já tem uma família, já tem filho e tem um custo de vida, uma responsabilidade muito alta, tem que levar essa variável. De que se você é um cara recém-formado que ainda mora com os pais, que mora numa cidade grande, mora numa cidade pequena. Isso você tem que botar nessa receita. Por isso que existe toda essa transição, para você ir sentindo o terreno, né? Para você errar o mínimo, para minimizar os seus erros, né? Para errar o mínimo possível. E essa metodologia que a gente está falando aqui, só para situar o pessoal, é a metodologia que a gente trabalha nos nossos treinamentos. Mas antes disso é a metodologia que a gente começou a usar na nossa vida profissional depois que a gente faliu um consultório. Então, precisamos quebrar um consultório e começar do zero para entender que... e é isso. O que foi esse começar do zero? Foi esse começar se estruturando para ser dono de um negócio, para crescer na odontologia, para aumentar gradativamente o nosso lucro. Quando a gente começou na odontologia, a gente só queria visar o faturamento. A gente só queria que entrasse dinheiro. Que entrasse dinheiro. Eu não estava independente. Se entrasse 10 e eu gastasse 11, não tem problema, estava entrando. Então essa é muito a visão. Aí depois que a gente começou, não, a gente tem que ter lucro e tem que ser uma coisa progressiva. E aí a gente viu que isso era muito mais efetivo e seguro. Aí você anula aquela questão de que trabalhar para os outros é mais seguro. Não. Montar o seu negócio é seguro se você se estrutura, segue as etapas direitinho e faz um crescimento escalonado. Se eu falo assim, Alan, você acha que eu tenho 100 mil reais, você acha que vale a pena eu já abrir direto uma clínica com 3 cadeiras, 4 funcionários? Eu falo para você, se você tem muito conhecimento de marketing, muito conhecimento de vendas, muito conhecimento de gestão, vale a pena. Porque você vai conseguir botar gente na cadeira. Agora, se você ainda não tem esse conhecimento, não faça isso. E eu acho que eu não abriria mesmo tendo conhecimento.
mesmo tendo conhecimento. Por quê? Porque independente do negócio, independente do tamanho do negócio, quando você começa, você precisa fazer a máquina rodar. Sim, no início. Então, assim, você tem 100 mil reais. Se você investe todos esses 100 mil reais na estrutura, ou vamos supor que você sabe de marketing, investe 80 mil na estrutura e 20 mil em marketing, talvez você tá pulando a etapa dos testes. Ao passo que você tem 100 mil reais e você já tem a possibilidade de crescer rápido o negócio, você vai passar pela etapa dos testes mais rápido. O que eu faria, assim, porque a gente não foi muito claro, mas dentro da metodologia a gente até fala, você nunca monta 3 cadeiras de uma vez, porque se você ainda não tem a demanda para isso, você vai montar, você pode até ter uma estrutura que permita crescer até 3 cadeiras, mas você vai trabalhar com uma. Exatamente. Trabalhar com uma, que você não vai gastar, acabar que você não vai gastar os seus 100 mil todos, vai ter capital de giro, vai ter... E você vai começar a validar as estratégias do seu mercado. Porque por mais que você saiba marketing, você precisa passar pela validação. Varia, exatamente. Você tem que passar pela validação. É uma das etapas que também é muito difícil. Daí a gente fez 2 cursos de gestão e marketing antes da gente desenvolver o método e ninguém falou de validação. Porque é muito de acordo com a região, de acordo com a cidade. Normalmente o marketing digital funciona muito bem, mas tem uma pessoa que fez consultoria com a gente que ela botou carro de som no bairro e marcou um monte de paciente. Então assim, cara, o que vai dar certo para você? Testar. Tem clínicas aí que funcionam à base de panfleto. Sim. Você vai pensar em São Paulo, por exemplo, panfletagem, vão rir da sua cara, assim, isso, assim, não funciona, você pega um papelzinho, você amassa, joga fora, não, mas... E às vezes num bairro interior, assim, num bairro periférico de São Paulo vai funcionar, às vezes no centro não vai funcionar. Ou num bairro mais de idoso, no próprio grande São Paulo mesmo, às vezes o panfleto ele é mais efetivo do que o marketing digital, porque se o idoso não está na rede social, o que adianta você fazer marketing digital para o idoso? Às vezes sempre vai ser teste, cara. Teste. Não tem jeito. E tem técnicas de teste, né? Sim. Porque aí é outro mito que tem. Então para fazer teste, só para fazer teste eu vou gastar muito. Não. Na verdade, o objetivo do teste é fazer que você não gaste muito, você lucre muito. Aí que está faturamento e lucro, né? O marketing tem que ser para aumentar a sua lucratividade, não para aumentar seu faturamento. Exatamente. E se você está investindo em marketing é sempre investimento. Investimento. Se você está investindo e não está ganhando, é sinal que você precisa mudar a sua estratégia. E se você... Por isso você faz o teste antes. Por isso que faz o teste antes com pouco. Com pouco, exatamente. Por isso que eu você errar rápido e errar com pouco. E aí você pode ter uma grana... A grana, ela vai te ajudar passar por essa etapa de teste mais rápido. Você testou, validou, aí você já tem a grana para montar. Validei com uma cadeira, tá bombando de paciente. Você tem a grana, aí sim você pode meter 6 cadeiras que você sabe que sua máquina já tá rodando, que é só aumentar o investimento. Agora, ela não vai te ajudar na etapa pré-teste. Talvez a grana não faça diferença. O cara que está começando com pouca grana... Você acabou de falar uma coisa que me veio um insight aqui. Se você, a questão das 3 cadeiras, se você tem 100 mil reais e monta 3 cadeiras e você tem um conhecimento de gestão, marketing e vendas, você não vai atender nas 3 cadeiras, você vai atender em uma. Se você tiver o conhecimento então, e seguir a nossa metodologia. Para você botar as outras 2 cadeiras funcionando simultaneamente, você vai ter que ter pessoas preparadas, treinadas e que tenham conhecimento também atendendo nas 3 cadeiras. Então, mais uma variável. Então, se você tem 100 mil reais e está sozinho, você tem que montar uma estrutura pequena. Um erro muito grande assim, que eu vejo, cara, que eu cometi, a gente cometeu quando a gente montou junto, eu cometi quando eu montei antes, e eu tô vendo alguns amigos meus cometendo também, vai abrir um consultório, assim, pega o dinheiro, assim, juntou todo o dinheiro com muito trabalho, muito mérito, mas pega todo esse dinheiro e investe na estrutura, não deixa nada, nem R$1 para poder testar o marketing. Você abre as suas portas sem saber se no mês que vem você vai ter dinheiro para pagar as contas. Você vai ter dinheiro para pagar as contas. Você não tem fluxo, você não tem capital de giro, você não tem verba para marketing. É perigoso, cara, é perigoso isso. Mas é muito justificável, né? Sim, cara, eu não condeno. A mesma faculdade, eu não tem um viés, mas eu sou capaz de apostar para vocês que nenhuma faculdade, nenhuma do Brasil,
orienta o aluno nessa questão. Porque, tipo assim, eu tô falando, quando eu falo isso, é com amor pela pessoa. Com certeza. Porque eu fiz isso e eu quebrei 2 consultórios. Eu precisei quebrar, eu não quero que ninguém mais quebre 2 consultórios, nenhum, Sim. pra poder aprender o que a gente aprendeu. Então, cara, isso foi um erro capital, velho. Peguei, botei o dia todo em estrutura e nada pra marketing. Então, ficaram várias lições, né? Até aqui, até esse momento, é isso, assim, a odontologia, ela tem que ter, quando a gente fala em margem de lucro, a gente tem que entender que não é só ter pacientes, é ter pacientes, é ter a saúde, fluxo de caixa, né, positivo. Isso é outra coisa também que é importante, que é diferente de lucro, que é diferente de faturamento. Que, por exemplo, você pode vender um tratamento de 20 mil reais, mas se parcelou em 40, vai entrar 500 reais por mês. Aí você tem, naquele mesmo mês, você já tem que pagar 2 mil do protético do trabalho que você já entregou. Você corre o risco. Se você ainda não tem aquilo no seu... Você vendeu, tá vendido, é um dinheiro futuro. Sim. Mas você precisa de um capital de giro. Você tem que ter um capital de giro. Você tem, o fluxo do caixa, né? Tem que estar entrando dinheiro suficiente para as portas estarem abertas, para os sócios tirarem lucro, para as pessoas viverem. Né? Quer falar? Não, pode falar. Eu acho que a gente tem 2 perguntas aí que eu acho fantásticas. A gente gosta de falar, cara. Eu acho que a gente podia deixar pro próximo episódio. Falar as perguntas aqui e deixar pro próximo episódio, hein? O que você acha? Vocês que mandam. Faz a pergunta e vamos ver. Pergunta 1. Como que você pode... Bem rápido, hein? Pra gente ver se a gente consegue matar aqui. Como aumentar o seu lucro? Se é possível, e como fazer para o dentista aumentar 10 vezes o lucro, e como fazer para aumentar 100 vezes o lucro, se é possível. Tá. Uma resposta rápida. Tá, então assim, eu vou falar uma questão de uma outra variável que está envolvida no lucro, que faz a gente aumentar nosso lucro, que está um pouco fora às vezes do radar, que é a variável tempo, né? O nosso tempo é limitado. Então eu acredito que é totalmente possível um dentista trabalhando sozinho aumentar o lucro 10 vezes. Sim. Ele vai ter que trabalhar 10 vezes mais, ou ele vai ter que cobrar um pouquinho mais do paciente, ele vai ter que fazer essa estratégia de upsell, fazer essas estratégias de diminuição de custos e tudo mais. É possível ele fazer isso, é super possível. Aumentar 100 vezes é possível? É possível, mas aí ele já não vai poder somente com o tempo dele. Ele vai ter que ter pessoas trabalhando para ele. Aí ele consegue aumentar 100 vezes. Aí que está o grande pulo. Você fazer a sua máquina. É o que você perguntou no início agora. Por que o dentista, ele, quando está querendo ganhar mais, ele pensa em pegar mais uma clínica para trabalhar? Ou seja, ele pensa em entrar numa outra máquina, né? Por que ele não pensa em construir a própria máquina dele? É isso que vai te dar o potencial de escalar dentro da odontologia. E é potencial, né? Se a pessoa não quer, ela pode parar ali pode nos parar. 10 vezes, né? Na 10 vezes. Sim, é o que eu tô falando. Se você consegue crescer dentro da odontologia, independente do estágio que você esteja. Só que você esbarra no limite do seu tempo. Se você chegou ali, se ele chegou no seu limite do seu tempo e você está feliz com o seu faturamento, com o seu lucro, ok, não tem problema, fica por ali. Continua mantendo as estratégias para que você não vá abrindo muitos ralos enquanto a sua torneira já chegou no limite. Show. Tá? Agora, se a sua vontade é ir além, né? Querer ganhar mais ainda, aí você vai fazer a expansão do seu negócio, abrir uma outra cadeira, depois que você abrir um negócio, você abrir uma outra clínica. E aí, só encaixar a última pergunta, porque aí você já emenda. E como que o consultório de estudo lucrativo, que é a metodologia nossa, por que na modéstia parte ele talvez é uma metodologia única que não tem no mercado, apesar de é difícil a gente passar isso para as pessoas, mas parece que é mais um curso de gestão e marketing na odontologia, e não, as pessoas não entendem que é um negócio que não existe, que é uma coisa que é totalmente inovadora, totalmente disruptiva dentro da odonto. Como que você acha por que é isso mesmo? Ou é isso mesmo? Você acha que é isso mesmo? E como que isso faz o dentista chegar lá do zerozinho até a possibilidade de ele aumentar 100 vezes o que ele ganha? A questão toda do diferencial dessa metodologia é essa possibilidade de você começar do zero com zero. Então já começa por aí, assim. É uma das diferenças que nós sabemos que nós fizemos vários cursos de gestão e marketing.
E a maioria deles fala que você precisa montar uma clínica, ter uma estrutura grande, já ter secretária, que é muito caro. Então, o nosso método, ele te permite que você se estruture no início da profissão, você tendo apenas o seu diploma. Como? Te ensinando a fazer com que, trabalhando para os outros, você consiga começar a construir o seu próprio negócio, a sua própria máquina. E o método, ele é super diferencial porque ele permite que você encaixe o seu sonho nele. Eu quero simplesmente ter uma vida tranquila, onde eu trabalho para outras pessoas e tenho alguns horários que eu atendo os meus pacientes num consultório que eu alugo. É a sua pretensão? Ok, eu vou te estruturar para isso, seguindo os 9 passos, tá? Os 9 passos, você vai aprendendo ele e você escala até onde você quiser. E você encaixa ele no seu sonho. Se encaixa onde você quiser. Então, eu aprendi a me diferenciar no mercado. Você tem que se diferenciar quando você trabalha em uma clínica para outras pessoas. Porque tem muitas pessoas querendo disputar aquela mesma vaga. Você tem que ser uma autoridade. Porque é a autoridade que vai possibilitar fazer com que as pessoas queiram tratar com você também, os pacientes. E que os outros dentistas queiram que você trabalhe nas clínicas dele, caso seja o que você quer para sua vida. Se você quiser ser dono do seu próprio negócio e ter uma rede de clínicas, a autoridade também vai ser extremamente fundamental. Porque quem tem autoridade tem o poder, tem a audiência, tem as pessoas procurando. Você tem que ter conhecimento de como monta um consultório, de como administra, como faz a abertura de como é que você se planeja financeiramente, como é que você se planeja profissionalmente, tudo isso está dentro do método. Depois que você se estruturou, conseguiu montar a sua estrutura ou trabalhar numa estrutura, aprender a otimizar o seu tempo trabalhando numa estrutura que já existe, você tem que aprender a captar paciente, tá? Por que você tem que aprender a captar paciente trabalhando numa clínica? Se a clínica já te traz pacientes. Porque quando a gente fala captação, também vem na parte de qualificação de pacientes. Você, mesmo trabalhando para uma clínica, você quer ter pacientes melhores, consumindo produtos melhores, sim, que vão te remunerar mais naquela mesma hora, vamos dizer. Isso é estratégia de marketing, de captação. Vendas, a mesma coisa, né? Você tem que aprender a vender, discurso persuasivo, técnica de encantamento. Tem que aprender a diminuir custos. Você entende que isso em qualquer estágio, qualquer sonho que você tenha para sua vida, isso é fundamental, você saber diminuir seus custos. Você saber fazer gestão. Mas eu não tenho clínica para fazer gestão. Não, você tem que fazer gestão, sim. Você tem que saber quanto que está custando a resina que você está usando, quanto que está saindo, quanto está entrando, quanto que é seu ticket médio, quanto que é sua oportunidade de venda, quanto que é sua margem de lucro. Você tem que saber isso. Independente do estágio que você tem. Você tem que saber fazer redução de custos e a gestão simplificada. Então, são os 9 passos do método. Se você sabe isso, você vai ter muito mais resultado trabalhando para terceiros. Se você sabe isso, você vai ter muito mais resultado alugando horário numa clínica que você atenda seus próprios pacientes. Se você sabe isso, você vai ter muito resultado com o seu próprio consultório simples de uma cadeira. No seu próprio consultório com 3 cadeiras, na sua rede de clínicas, na sua rede de franquias, na sua empresa de implantodontia que faz implantes que você criou. Então, é isso que é a diferença. E por que esse método surgiu? Isso surgiu porque a gente teve que sofrer muito para entender isso, mas a metodologia enxuta é o que está mais em alta aí em qualquer negócio. Você olha as empresas que estão, de repente surgem, que são os unicórnios, um Uber da vida, tudo segue uma metodologia enxuta, que é redução de custos, aumento do faturamento, teste rápido, exatamente, teste rápido, erra rápido. Testa rápido, erra rápido, já alinha. Essa é a questão, que quem trouxer isso para a metodologia agora vai encontrar aí um oceano calmo para navegar. É uma metodologia interessante, cara, porque esse negócio de testa rápido, erra pequeno. Cara, voltando àquele exemplo, o cara tem 100 mil, o cara montou uma cadeira, montou 3 cadeiras e tal. O consultório dele deu errado, ele perdeu 100 mil. Agora o cara alugou um consultório, fez uns testes de marketing e tal. Mesmo se não tiver dando certo, ele gastou para alugar um consultório, para fazer o teste, gastou R$500, R$1.000, tipo assim.
errou rápido, viu o que deu certo, o que deu errado, gasta R$1.000, vai gastar 100 mil, tipo assim. Eu costumo dizer que a técnica não tem erro. Mas você precisa fazer os testes, porque assim, as estratégias vão ter estratégias mais eficientes Sim, e sim. menos eficientes. Pra cada Mas se tipo de você pessoa. seguir a técnica do consultor enxuto, você vai identificar logo o que dá certo e logo o que Sim. dá errado. E você vai investir no que dá certo e abolir o que dá errado. A ideia Então, é assim, essa. o método em si ele é muito seguro. Porque Sim, ele te dá sim. testes, ensina a testar, ensina a fazer esses ajustes muito finos, muito específicos. Além de ensinar o básico que o dentista não sabe. O dentista não sabe fazer campanha de Facebook, porque antes de fazer o teste ele tem que aprender a fazer campanha. Então, Sim. assim, isso já tinha que ser matéria de faculdade. Mas básica. não é. Já Então, vai, assim, entendeu? o Nos básico, próximos 5 a anos gente não está deve ser, ensinando não. coisas. Se a gente Mais ensina, pra frente pode ser que... se a gente ensina coisas avançadas, não precisa nem dizer que o básico tá lá, né? Essa parte de... Tanto que o aluno, na primeira semana que ele entra no curso, a gente já ensina uma técnica de lista de ativação que ele já começa, já paga o valor do investimento que ele fez no curso. Né? E é isso. Eu acho que acabou que a gente Não, conseguiu acho que finalizamos, então... a parte de lucratividade. Realmente, a mensagem que final é não persiga o faturamento, persiga a lucratividade. Porque é de fato isso que vai ser o importante, né? É o saldo final do que entra e o que sai. Na prática, pare de ficar querendo ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil reais por mês e procure ter um lucro maior do que você tem hoje. Isso que importa. Isso aí. Muito obrigado. Fechou? Aí. Se você gostou, curte aqui, ativa o sininho também para você estar acompanhando os nossos outros vídeos. E cara, uma outra coisa, se você faz alguma outra ação que aumenta a sua lucratividade, que diminui os seus custos, que a gente não falou, coloca aqui nos comentários também pra gente ter acesso a E aqui na esses. descrição desse vídeo eu vou deixar um link para a galera que quiser ter acesso a conteúdos mais densos, conteúdos bacanas, um grupo exclusivo que é a DDS Master no Telegram. Então agora nós estamos com essa novidade, não sei se na época que você viu esse vídeo vai ser novidade, mas hoje, nós estamos em novembro, final de novembro de 2019, estamos com essa novidade incrível que é o grupo de Telegram e tá muito bacana. Muito bacana. Porque ele não tem aquela chatice de grupo, de todo mundo falando, todo mundo colocando coisa lá, política e figurinha. Deixa isso pro WhatsApp, Bom seu grupo de dia. amigos. Esse grupo de Telegram é um grupo onde só nós três, eu e a nossa equipe pode postar, a gente posta coisas muito relevantes, coisas densas, coisas que de fato você pode aplicar. Então vale a pena, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você entrar para esse grupo, tá bom? Pode ficar tranquilo que é um grupo que não vai te perturbar, não vai encher o saco e vai ter muito conteúdo para você. E também aqui vai ter outras formas de você acessar nosso conteúdo e tá fazendo parte aqui dessa rede de dentistas que só cresce e só está tendo excelentes resultados. Pessoal, um abraço. Muito obrigado. Sucesso. Até mais.